mas a gente segue nesse assunto, né, Frumento? A gente segue nesse assunto agora com a Beatriz Puentes, da Band News TV, editora de Inter da Band News TV. A Beatriz está por aqui porque traz a repercussão de outros líderes mundiais que também já se pronunciaram e que estão envolvidos nesse acordo de paz ali, de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Beatriz. Obrigada, boa tarde. O que a gente acompanhou também, depois desse discurso em Israel, foi a ida de Donald Trump para uma cúpula no Egito com mais de 20 líderes de vários países ali, países árabes, países europeus também, muito importantes, que assinaram ali esse acordo de cessar-fogo, esse acordo de que eles estariam agora supervisionando toda essa operação, essa nova fase na faixa de Gaza, em que entra ajuda humanitária, em que esses reféns voltaram para casa, corpos ainda seguem sendo devolvidos, inclusive, pelo Hamas. Em alguns nomes importantes aqui, o emir do Catar, o presidente da Turquia, por exemplo, também, o presidente do Egito que estava ali sediando, recebendo todos esses líderes, o premier do Reino Unido, o presidente da França e também a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália. Então, nomes muito fortes, inclusive eu destaco aqui Reino Unido e França, que são países que já reconheceram inclusive o Estado palestino, que estão ali nessa reunião assinando, acompanhando todo esse acordo, e agora a gente vai para a fase justamente desse comitê de paz que o Trump falou. Foi sentida a ausência da Alemanha, né? Entre essas grandes potências ali presentes nessa assinatura no Egito desse acordo. E a ausência de Benjamin Netanyahu. Netanyahu também. E aí, em função, eu acho que muito, ele usou um pretexto de um feriado judaico para não embarcar, mesmo com o pedido de Trump, para não embarcar para o Egito, mas também evitou o constrangimento, uma vez que, obviamente, a relação de Netanyahu com a maior parte dos líderes do mundo árabe ali presentes, ele é uma pessoa mal vista, ele é um pária para aqueles líderes que estão assinando e avalizando um cessar-fogo no território palestino. Exatamente, até porque esses líderes árabes não querem a expansão da guerra. O que eles têm visto é justamente sobre isso. O Catar sofreu um ataque de Israel, então eles não querem que o Hamas vá para outros países ali árabes e Israel acabe atacando também outros países ali. Então foi uma união mesmo regional com o apoio de países europeus e Donald Trump encabeçando. A gente vê inclusive nas imagens que fizeram lá, enquanto o Trump falava, ele estava um passo à frente e os outros líderes enfileirados atrás, mostrando justamente isso, que o Trump está na frente de todo mundo e os outros ali estão como um apoio, um backup ali, dando um endossamento para esse plano. E agora a discussão é sobre esse comitê de paz, que o Trump inclusive falou no parlamento israelense, que é um grupo que agora, segundo ele, todos querem participar, falando que ele mesmo fez o trabalho mais difícil, que agora o Conselho de Paz, todos agora querem entrar, que é justamente esse grupo que vai supervisionar as medidas ali feitas em Gaza, como cada etapa vai acontecer, e realmente é um grupo importante porque vai mostrar a fase talvez mais difícil agora em relação a esse acordo, porque é o momento que você vai ter a reconstrução de Gaza, uma possível um desarmamento do Hamas também, que são pontos ali sensíveis, e que de acordo com aquele plano de 20 pontos, construía-se também caminhos para o Estado palestino. Então, quando você tem a presença da França e do Reino Unido ali também, mostra que pode ser uma questão que eles podem puxar bastante. Donald Trump não fala criação do Estado palestino com essas palavras, mas fala em harmonia e uma paz para a região, não um cessar-fogo temporário, fala numa nova era para o Oriente Médio, e a gente sabe que, do ponto de vista dos países árabes, uma nova era somente com a criação e com a política dos dois estados, com o Estado palestino sendo finalmente reconhecido e uma convivência entre dois estados. E muitas declarações de ajuda, não só humanitária, ajuda na reconstrução, mas também de ajuda política, para criar esse período que vai ser um período de uma espécie de transição. Exato. Para sair de um momento em que o Hamas comandava enfim, o território palestino estava nas mãos do Hamas, para sair para um momento político diferente, né? A construir esse novo momento, né? Pois é, eles falam inclusive de ser uma governança apolítica, com nenhuma ligação com nenhum grupo ou com nenhum país, inclusive, ser uma coisa completamente independente ali, mas que, claro, não seja ali nenhum tipo de ameaça a Israel. A gente lembra quando a negociação começou lá atrás, o Netanyahu até falou, foi até uma rusga durante essa negociação, que ele falou que jamais teria um Estado palestino porque seria impossível ter um Estado terrorista tão
tão próximo de Israel. Ele nunca deixaria isso acontecer. Então, são algumas questões que têm que ser colocadas também de ser uma governança, seja ela qual for, que Netanyahu acabe aprovando também, que não considere terrorista, porque senão, segundo ele, não vai acontecer. E, claro, isso pode trazer-lhe uma rusga, uma dificuldade, um obstáculo nessa negociação, um desafio para esse Conselho de Paz, inclusive vai ter, de colocar o Netanyahu na mesma página deles quando se fala sobre quem vai governar Israel, como que vai ser esse governo e da possível criação de um Estado palestino ou de algo muito próximo a isso. Um outro destaque também, Adriana, que em relação ao Donald Trump e essas lideranças internacionais aqui, foi que o primeiro-ministro do Paquistão, inclusive, falou do prêmio Nobel, falou que o Trump deveria ganhar e também o Trump recebeu a maior honraria do Egito, a honra à Ordem do Nilo. Ou seja, foi um momento também que muitos líderes internacionais exaltaram a figura de Donald Trump ali, colocando ele justamente como uma pessoa, como uma figura que conseguiu fazer esse acordo, conseguiu a paz no Oriente Médio, que está realmente inaugurando essa nova era. Então não é só um discurso que o Trump traz para ele, mas que outros líderes também têm endossado e têm colocado o Trump nessa posição de líder importante que está levando a paz para o Oriente Médio. Sim, e o presidente Lula comentou também sobre esse dia histórico, né, Frumento? O presidente Lula que está em Roma para uma série de agendas e foi questionado justamente sobre o fato histórico que acontece hoje na faixa de Gaza e também em Israel. Vamos acompanhar a fala do presidente. O Brasil não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava em muita parte com aquela guerra. Eu estou feliz porque, veja, eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. O fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter ido no parlamento, ter falado, é um sinal muito importante. E agora vai ter reunião no Egito com os países da Europa. Eu acho importante. Eu espero que aqueles que ajudaram Israel na sua posição de virulência, agora ajudem a ter uma paz definitiva. Eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Mais do que eu, o povo palestino e o povo judeu. Bom, importante a gente contextualizar que o presidente Lula, já muito antes de vários países tomarem a posição de que defendem a criação do Estado palestino, o presidente Lula foi um dos primeiros a dizer que o que acontecia na faixa de Gaza era um massacre, era um genocídio e que era preciso uma união internacional para, de fato, que criasse as condições para que o Estado palestino pudesse ser de fato, existir de fato e ser criado. Para a gente concluir, tem ainda a dúvida sobre os reféns mortos, que havia expectativa de entrega de 28 corpos ou restos mortais. Foram 4 entregues até agora, inclusive foi uma questão também durante as negociações que o Hamas disse que não sabia onde estavam esses corpos. Nós tivemos agora, inclusive, no Tarde Band News, nós mostramos ao vivo ali ambulâncias chegando em Israel, levando esses restos mortais. Não se sabe ainda quantos seriam, mas o Hamas conseguiu recuperar mais alguns corpos desses reféns que estavam sob o poder deles, estava levando para Israel. Então, em breve, teremos mais informações também sobre esses restos mortais que as famílias agora poderão enterrar. Então, 4 entregues. 4 entregues. E a dúvida sobre se uma outra leva, exatamente, conseguiu ser encontrada para entrega. Exato, porque o Hamas estava fazendo, sim, esse esforço de procurar esses corpos, esses restos mortais, para poder fazer a devolução. Eles falaram, olha, não temos aqui, a gente não sabe onde que eles estão, mas vamos procurar e vamos devolver conforme a gente for encontrando. Obrigada, viu, Beatriz, pelas informações. Estamos juntas. Obrigada. Aqui. O Entre Sempre. Nós todo. Qualquer novidade você volta. Pode deixar.